Boa noite, amada igreja. Graça e paz a todos, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do nosso Deus? Digam amém. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Convido a vocês a colocar em pé para junto nós darmos início ao nosso culto de louvor e adoração. Chama aqui à frente nosso irmão Gilmar, que possa assim estar fazendo uma oração inicial para junto nós cultuarmos ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, graças te damos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos aqui na tua casa para juntos, Senhor, como igreja do Senhor, agradecer a ti, Senhor, prestar toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor, do mal. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor, do perigo, nos guardar, Senhor, do pecado, Senhor. Que possamos, ó Deus, entregar, ó Deus, as nossas vidas, ó Senhor, todos os dias. Buscar, Senhor, a tua presença, ó Deus, louvar o teu santo nome. Que esse culto, Senhor, seja para a honra, para a glória, Senhor, do teu nome, ó Deus. Recebe, Senhor, como aroma suave diante do teu trono todos os nossos louvores, Senhor, de gratidão a Ti, ó Pai. Que possamos, ó Deus, adorar o Senhor em espírito e em verdade, Senhor, porque Tu és um Deus, Senhor, que merece, que és digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Te agradecemos pela vida dos irmãos que chegaram aqui na Tua casa, que possamos, ó Deus, sair daqui edificados pela Tua palavra, Senhor, que será ministrada pelo Teu servo, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha convencer aqueles, Senhor, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha fazer a obra nessa vida, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos que estão aqui no louvor. Que o Senhor venha estar ajudando, capacitando cada um de nós, ó Deus. E também o irmão que está fazendo a primeira parte, dirigindo, Senhor, o Teu culto, conduzindo, ó Deus, que o Teu Santo Espírito também venha estar com ele, ó Deus, conduzindo esse culto, Pai. Te agradecemos. Aqueles irmãos que ainda estão vindo, Senhor, traz na Tua proteção, debaixo do Teu braço forte, ó Deus, que nenhum mal venha acontecer e que tudo venha ser realizado conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Gilmar, com os amados ainda em pé. Vamos louvar o Senhor com bastante alegria e fervor em nossos corações. O hino do cantor cristão de número 15, que tem como título Exultação. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor.
no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Com a amada igreja ainda em pé, vamos declarar agora que o nosso Deus, Ele é grande. Esse é o nosso cântico e tem como título: Grande é o Senhor. Senhor, hino digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, hino digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre
sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Agora vamos para a leitura da palavra do nosso Deus. Peço que os amados só se atentem para a projeção aí do Data Show, né? Vamos fazer uma leitura onde todos vão dizer em uma só voz, em Salmos 48, versículos de 1 ao 3, em uma só voz. Vamos acompanhar a projeção aí do Data Show, né? Para ter uma leitura unânime, para não haver variações, né? de Bíblia, né? Então vamos lá no 3, 1, 2, 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobressair é a alegria de toda a terra, o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei, nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Amém. Os amados poderem se assentar, muito obrigado pela participação de todos. Vamos assim fazer uma oração de agradecimento pela palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, porque diz, Senhor, que o Senhor é grande, o Senhor é o único Deus, Deus merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, que a mesma, ó Deus, venha fazer guarita em nossos corações, e que cada dia mais e mais nós venhamos lembrar o quão grande é o Senhor e quão grande o Senhor é sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, assim eu oro, agradecido, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, nós vamos nesse momento ter uma apresentação especial de louvor e de adoração ao nosso Deus. Estamos aqui à frente os homens gideões, né? Para junto nós nos louvar juntamente com a igreja, onde nós vamos entoar o hino do cantor cristão de número 62. 462, perdão. Hino do cantor cristão 462 tem como título Unidos. Na ocasião, apresentação especial, nossa união de homens.
Muito bem, essa foi a nossa apresentação na nossa união de homens gideões para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Chegou o momento, irmãos, de nós louvarmos também a nosso Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas, e assim nós entoaremos o cântico que tem como título De Todas as Tribos. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidões, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, na vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Vamos orar ao Senhor como gratidão pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade e pelo privilégio, ó Deus, de nessa noite ofertar a tua casa. Oramos, ó Deus, por essa oferta, que assim venha suprir a necessidade, ó Deus, da tua amada igreja. Oramos, ó Pai, por aqueles irmãos que ofertaram essa noite, aqueles que não ofertaram, que o Senhor, ó Deus, venha sempre mais e mais suprir, ó Pai, as suas necessidades. Obrigado, Deus, pela vida de cada um. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, convido que mais uma vez a igreja possa se colocar em pé, para também nós fazermos mais uma leitura. A dinâmica é a mesma, vai estar aí na projeção. Essa leitura se encontra em João, capítulo de número 4, versículos 23 e 24. Todos em uma só voz, em João, capítulo 4, versículos 23 e 24 somente. Vamos lá? Todos? Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Os amados podem se assentar. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, dessa vez com um cântico que tem como título Meu Prazer. Que os irmãos possam adorar, louvar o Senhor com alegria e com fervor em seus corações, esse cântico que certamente exalta o nome do nosso Deus.
Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Só a igreja pra te adorar, pra te adorar. Dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. És meu prazer e o meu louvor, ministrando louvor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor, em espírito e em verdade, onde flui o amor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Que nós venhamos sempre anseiar de estar na casa do nosso Deus, pois é um lugar, não há lugar melhor de se estar a não ser a casa do nosso Deus. Amém? Amém. Chama aqui à frente o nosso diácono Ivon, que estará assim fazendo uma oração intercessória, também com a amada igreja, né? Que a igreja possa estar orando também em espírito, né? Nós temos aqui como pauta pelas famílias da igreja, pelo aniversário da igreja e pelos enfermos, né? Temos aí o nosso irmão Mateus, que é nossa irmã Poliana,
E também nosso diácono Ademar, né, que sentiu algumas dores aí e precisou ir para o seu lar. Então o diácono Ivon estará com essa incumbência, está orando por esses pedidos. Vamos orar, irmãos, por esses pedidos. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, neste momento nós te agradecemos, Senhor, pelo livre acesso que temos, Senhor, ao Pai diante do Senhor, Pai. Nós queremos te apresentar, ó Deus, esses pedidos, Senhor Deus, que foram realizados nesta noite para levarmos ao Senhor, Pai. Pedimos ao Senhor, Senhor, venha estar abençoando, Senhor Deus, cada família, Senhor Deus, da casa do Senhor, dando, Senhor Deus, fortalecimento espiritual, Senhor Deus, dando discernimento, Senhor Deus, sabedoria, Pai, da Tua Palavra. E tudo que as famílias estarem ouvindo dos ensinamentos da Tua Palavra, elas possam, Senhor Deus, obter em seus corações, para não pecarem contra o Senhor, para adquirir, meu Deus, conhecimento da Tua Palavra, e também, Senhor Deus, fortalecimento espiritual, Senhor Deus, para que também, Senhor Deus, esta palavra possa sair também, Senhor Deus, para outras pessoas que precisam, meu Deus, ouvir através das famílias. Que as famílias da Tua casa, Senhor Deus, possam ser o exemplo sempre, Senhor Deus, para os de fora, como cristãos, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Eu te peço por cada família, Senhor Deus, Senhor, venha estar abençoando a cada criança, a cada jovem, a cada adolescente, a cada senhor, a cada senhora, Pai, a cada pai de família, a cada mãe de família, Senhor Deus, o Senhor venha estar abençoando, dando ânimo, vigor, força, Senhor Deus, para te servir, ó Pai, para se dedicar mais na Tua obra, Senhor Deus. Sabemos que os dias são maus, mas nós sabemos também que o Senhor está conosco, Senhor Deus. O Teu Espírito Santo habita, Senhor Deus, em nosso meio, habita em nossa vida, em nosso corpo, ó Pai. Ó Deus, fortalece na fé cada família, Senhor Deus. E aquelas famílias, meu Deus, que estão em momentos difíceis, que o Senhor, o qual pode, com certeza o Senhor sabe, se for fraqueza espiritual, Senhor Deus, ou for algo assim familiar, Senhor Deus, ou cônjuges, o Senhor venha estar restaurando, meu Deus, com o Teu poder, com Tua palavra, Senhor Deus, cada família, cada cônjuge, Senhor Deus, cada membro de família, Senhor Deus, que estão divididos, Senhor, venha estar unindo de novo, Senhor Deus, com Tua palavra, com Teus ensinamentos, possam estar profundamente incluindo em seus corações, para que eles possam ver, ouvir e crer, Senhor Deus, em seus corações, que a Tua palavra é poderosa para transformar, para unir, Senhor Deus, de novo, para restaurar também de novo, Senhor Deus, porque o Senhor é poderoso, a Tua palavra tem autoridade, Senhor Deus, para todas as coisas. E nós entregamos, Senhor, tudo, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Eu venho estar guardando cada família, Senhor Deus, de todo o mal, Senhor Deus, de toda a arte maligna do inimigo, Senhor Deus. Eu venho estar guardando, Senhor Deus, as famílias do erro, Senhor Deus, das heresias também, Senhor Deus, que esse mundo tem, Senhor Deus, usando a Tua palavra também, distorcida, Senhor Deus, para as coisas desse mundo, ó Pai. Nós possamos estar acreditando somente no que está escrito na Tua palavra, Senhor Deus, porque a Tua palavra, Senhor Deus, é a verdade, é a nossa bússola, Senhor Deus, é o nosso mapa, Senhor Deus, para ir para o céu, Senhor. Eu venho estar guardando cada família de todas essas coisas, Senhor Deus. E aquelas famílias que ainda não te conhecem, que ainda não têm o Senhor como Salvador de suas vidas, e ouvindo a Tua palavra, elas possam ouvir atentamente com seus ouvidos, e possam também crer em Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, e suas vidas serão transformadas pelo Senhor, e serão guiadas também pela Tua palavra, Senhor Deus, até os santos céus. Ó Pai, tem misericórdia das famílias que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador de sua vida, Pai. Em nome de Jesus também te peço, Senhor Deus, pelo aniversário também, Senhor Deus, da Tua igreja, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que é mais um ano de existência aqui nesta localidade, Senhor Deus, aqui neste bairro, Senhor Deus. O Senhor venha estar abençoando, Senhor Deus, este aniversário. Que eu venha estar abençoando cada programação desse aniversário, Senhor Deus.
Que neste dia, Senhor Deus, não possa chover, Pai. Que nesse dia possa ter um dia assim ensolarado, um dia que todos possam comparecer aqui nesta noite de conferência, Senhor Deus, da Tua igreja, que são duas noites de conferência, Senhor. Eu venho estar abençoando estes dias, Senhor Deus. Senhor, venha estar abençoando a Tua igreja, abençoando cada visitante de outras igrejas e outros visitantes também que virão, Senhor Deus, com certeza. Abençoa também o pregador que irá trazer a Tua mensagem nesta noite, que possa ser a mensagem que venha entrar em nossos corações, a Tua palavra, para que possamos ser edificados por ela, Senhor Deus. Oh Deus, abençoa a Tua igreja com mais um ano de vida e de existência nesta localidade, Senhor. Porque, Senhor Deus, é para a Tua honra, Senhor Deus, e para a Tua glória, Senhor. E esse aniversário irá acontecer conforme a Tua santa e bendita vontade, Senhor. É tudo para o Senhor, Pai. Tudo que fazemos aqui, Senhor Deus, é para Ti, é para o Teu reino. É para que almas sejam salvas através da pregação da Tua palavra, através do Evangelho genuíno, Senhor Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor Deus, em tudo que nós iremos fazer, nas reformas que nós iremos fazer para o aniversário também, Senhor Deus. Nos dê saúde, Senhor Deus, nos dê força, nos dê dedicação para estarmos juntos, Senhor Deus, nesse trabalho, Senhor Deus, para o aniversário da Tua igreja, Senhor Deus. Que para tudo possa ocorrer conforme o Senhor está determinando, Senhor Deus. Nós entregamos tudo, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Tudo que vai acontecer, Senhor Deus, nesse aniversário, para a honra e a glória do Teu nome. Para que o Teu nome, Senhor Deus, seja exaltado, Senhor Deus. Também te peço, Senhor Deus, por aqueles irmãos, por aqueles irmãs que estão doentes, meu Deus, que estão enfermos, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia, Senhor Deus, te peço a restauração, Senhor Deus, da saúde dos amados irmãos, Senhor. Temos o diácono Ademar, Senhor Deus, que saiu daqui com dores, Senhor Deus. O Senhor sabe que o irmão tem passado, Senhor Deus, com essa enfermidade, precisando fazer, Senhor Deus, esta cirurgia, Senhor. O Senhor venha estar providenciando, Senhor Deus, esta cirurgia, abençoando, Senhor, o médico, meu Deus, que irá fazer a cirurgia do nosso irmão, para que logo, logo ele possa ficar bem, Senhor Deus, para Te servir melhor, Senhor Deus, para vir em Tua casa, estar conosco, para cultuar o Senhor, para bendizer o Teu nome, para trabalhar, Senhor Deus, na Tua obra, para trabalhar também, Senhor Deus, para ajudar a sua família, Senhor. Abençoa o Teu servo com saúde, abençoa as medicações que ele está tomando, Senhor Deus, para as suas dores, que essas dores possam cessar, possam aliviar, Senhor, que ele possa ficar bem, para que ele possa, Senhor Deus, voltar a trabalhar para sustentar, Senhor Deus, a sua família, enquanto, Senhor Deus, ele ainda não faz essa cirurgia, Senhor. Oh Deus, também te peço pelo o irmão Mateus e a irmã Poliana, que sofreram um acidente, Senhor, recentemente, Senhor Deus, e não estão vindo em Tua casa, mas graças ao Senhor, nenhum osso foi quebrado, Senhor Deus, nenhum osso, Senhor Deus, foi, oh Deus, desfeito dos irmãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, venha estar abençoando a vida deles também, Senhor, desse casal, Senhor Deus. Senhor, venha estar dando fortalecimento espiritual a esse casal e saúde, Senhor Deus, a eles, para que eles possam também estar presentes conosco. E aqueles que ainda estão doentes, Senhor Deus, que não sabemos, Senhor Deus, Senhor, venha estar abençoando, devolvendo a saúde, lembrando também do pastor Ciro, Senhor Deus, que está em fase de recuperação também dessa enfermidade que ele sofreu, Senhor Deus, da cirurgia da sua cabeça, meu Pai. Senhor, venha estar restaurando também a saúde do Teu servo, Senhor, para que logo, logo também, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor Deus, eu venha estar dando ele essa graça também de pregar de novo a Tua palavra, Senhor, no púlpito, Senhor Deus, para as pessoas, Senhor Deus, o Teu evangelho, Senhor. Tudo isso te pedimos, Senhor Deus, e te entregamos diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, é que nós te agradecemos. Amém. Muito obrigado, Diácono Ivon. Convido mais uma vez que a igreja possa se colocar em pé, para junto nós nos alegrarmos e assim estarmos nos confraternizando. É aquele momento que você vai sair do seu lugar, falar com seu irmão, aquele irmão que você não vê há semanas, você possa assim estar dando um aperto de mão, um abraço, e assim juntos nos alegrarmos no Senhor, com o cântico que tem como título
alto preço. fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, pagaremos o preço. que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos. unidos iremos andar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amada igreja, poder se assentar. Passa assim a palavra ao pastor Júlio César, que estará fazendo suas considerações e também pregando a palavra do nosso Deus essa noite. Queridos irmãos, visitantes, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, mais essa oportunidade, onde nós estamos na casa do Senhor, no nome de Jesus, como igreja do Deus vivo, para adorar o Senhor na sua beleza, para glorificar e para bendizer o seu nome. Deixo aqui me fazer o reconhecimento dos nossos visitantes essa noite. Nós temos aí o seu Valber, está ali do meu lado direito, é o irmão da irmã Joana e o cunhado do diácono Ademar. Temos também a irmã Patrícia Dourado, né? Com o seu esposo, agora pegou o diácono, Cláudia. Ah, tá, muito bem, estava de férias, né? Eu vi as fotos de vocês lá em Fortaleza. Parabéns, estivemos lá também com minha esposa, muito bom
tirar férias. Então é somente esse, ok? Vamos dizer a nossa frase que temos aí para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos à Vida Celeste, de volta sempre. Amém. Amém. Todos vocês... notaram aqui, né? Olha aí, Diácono Ivon, faltou a... Qual é o nome dela? Janaína, é irmã da irmã Cláudia. Ok? Então, seja bem-vinda no nome de Jesus. O Alessandro estava aqui com a Ana Paula, saíram? Oi? Foram embora? Mas por que se sentiram mal? Oi? Não falaram nada. Ok. Tá certo. Irmãos, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema qual o valor de uma alma. Vocês já pararam para pensar quanto equivale uma alma? Vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo 36 e 37. Qual o valor de uma alma? Marcos, capítulo 8, versículo 36 e 37. Amém? Com misericórdia. Amém. Depois dessa leitura, eu vou convidar o irmão Zé Ferreira, que vem aqui na frente, fazer uma oração, pedindo pela palavra de Deus e pelo pregador que sou eu, para que o Senhor nos use para pregar o santo evangelho de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 8, versículo 36 e 37, nos diz assim: que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta que Jesus faz. Versículo 37, ele continua quando ele diz: que daria um homem em troca de sua alma? Cadê o irmão Zé Ferreira? Tá, foi ao banheiro. Então vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelas nossas vidas, te damos graças pelo perdão dos nossos pecados e queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito para que nos ajude a nós entendermos o valor que tem uma alma, Senhor, e possamos aplicar nas nossas vidas e possamos ter o interesse pelas almas perdidas. Pai, eu quero te agradecer por cada irmão, por cada visitante, pedindo ao Senhor por aqueles que não puderam estar entre nós, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor também esteja abençoando. Pedimos graça e misericórdia, pois essa é a minha oração que eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. Queridos irmãos e visitantes, qual é o valor de uma alma? Depois que Jesus contou aos seus discípulos e às pessoas que aqui estavam próximas, Jesus, ele nos diz, nos perguntando no versículo de número 36, quando Jesus ele pergunta: que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Com essas palavras que Jesus nos perguntou, Jesus ele está nos lembrando, ou vai nos lembrar, o valor de uma alma. Será que uma alma, ela vale muitas posses? Será que uma alma vale muitas casas? Será que uma alma pode valer o dinheiro de todo mundo? Quanto alguém daria por uma alma? Jesus ele faz essa pergunta. Mas alguém pode perguntar:
Mas alguém pode perguntar: quanto é que vale uma alma? Ou por que uma alma é tão valiosa? Por que uma alma é tão valiosa? E Jesus, ele vai responder para nós o porquê que a alma ela é tão valiosa. Primeiro, a alma ela é tão valiosa porque a alma ela é imortal. Quanto é que vale uma alma? E por que essa alma ela é tão valiosa? Porque a alma ela é imortal. O corpo ele é temporário. A Bíblia diz que nós viemos do pó e vamos retornar para o pó. Mas a nossa alma ela é imortal. Por isso eu quero que os irmãos abram comigo em Mateus, capítulo de número 10 e o versículo de número 28. Mateus, capítulo de número 10, eu estou perguntando por que a alma é tão valiosa. E eu estou respondendo que a alma é tão valiosa porque ela é imortal. Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 10, versículo 28, ele nos diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que Jesus Cristo quer nos dizer, irmãos? Que nós não devemos temer aquele, quando ele diz não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ele está falando de um ser humano, mas ele diz que nós devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quando Jesus está dizendo assim, aquele que pode fazer perecer no inferno, Jesus está dizendo que essa alma ela é imortal. O que é imortal? Nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Eu quero ainda, irmãos, confirmar com esse texto, quando Jesus, ele vai dizer em Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Nós temos aqui o contexto que é o contexto, o rico e o mendigo. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo, ou melhor dizendo, 16 e o versículo 19. Amém? Está passando aí? Não vai conseguir passar não, né? Ok, então vamos ler a palavra de Deus. Lucas 16 e 19. O que eu estou dizendo? Porque a alma ela é tão valiosa, porque ela é imortal. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava expressivamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-se as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então esse aqui morreu, ele foi levado para o seio de Abraão, para os santos céus. Essa alma aqui ela não se acabou. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Mais uma vez a alma ela é imortal. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seio. Então, clamando, disse: Pai, tem misericórdia de mim,
e manda lá Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. A alma desse aqui estava atormentada nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado no céu. A alma de Lázaro estava consolada nos céus, e tu em tormentos. Lembre que a alma ela é imortal. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro e mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrependem-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, irmãos, esse texto aqui, ele está nos provando que a alma de um, que foi o mendigo, foi para o céu, a alma do rico foi para o inferno. O que nós entendemos com isso? Por que a alma ela é tão valiosa? Porque a alma ela é imortal. Todos aqueles que aceitaram Cristo como o único e suficiente Salvador, a sua alma irá para os céus. Mas aqueles que não aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador, a sua alma ela vai para o inferno. Então, a alma ela é tão valiosa porque ela é imortal. Por que a alma ela é tão valiosa? Segundo, a alma é criada à imagem de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26 e 27. Eu estou dizendo para os irmãos que a alma ela é valiosa porque ela é imortal. A alma ela é valiosa porque a alma é criada à imagem e semelhança de Deus. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26, nos diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que ratejam pela terra. Versículo 27, criou Deus, pois, o homem, a alma, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, por que a alma ela é valiosa? Porque a alma é a imagem e semelhança de Deus. Quando a Bíblia diz que a alma ela é criada à imagem e semelhança de Deus, ela se refere ao caráter moral, que foi Deus que criou essa alma. Por isso essa alma ela se torna valiosa. Porque a alma, irmãos, é tão valiosa? Porque ela é imortal. Porque a alma é criada à imagem e semelhança de Deus. E porque a alma ela é tão valiosa? É porque a alma ela é o centro do nosso ser. A alma é a sede das nossas emoções,
pensamentos e vontade. Por isso que Jesus, irmãos, voltando para Mateus, capítulo de número 22, a alma é o centro do nosso ser. Mateus, capítulo 22, versículo 37. Olha o que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz, Mateus, capítulo 22, versículo 37. Amém? Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, por ser a alma o centro do nosso ser, o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que nós precisamos amar a Ele de toda a nossa alma, porque a alma é a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos e da nossa vontade. Então, a condição da nossa alma, ela vai determinar o nosso caráter e as nossas ações. Por isso, irmãos, que a alma, ela é muito valiosa, porque a alma é o centro do nosso ser, é da nossa alma que emana todos os nossos pensamentos, é da nossa alma que transfere todo o caráter, toda a vontade, determina o nosso caráter e as nossas ações, é dentro da alma. Por isso a pergunta é: quanto é que vale uma alma? Jesus, voltando para o nosso texto, ele vai dizer, versículo 36, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas a segunda pergunta, irmãos, para esse texto: o que significa perder a sua alma? Quando Jesus diz no versículo de número 36 que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o que significa perder a alma? Primeiro, significa perder a alma, é perder a alma e ser separado de Jesus Cristo, ou ser separado de Deus. Quando Jesus ele faz a pergunta: que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E quando é que o homem ele perde a sua alma? O homem ele perde a sua alma quando ele está separado de Deus pelo pecado. Por isso que Isaías, vamos lá, capítulo 59, versículo de número 2. O que significa perder a sua alma? Resposta: perder a alma significa estar separado de Deus pelo pecado. Isaías capítulo 59, versículo de número 2, amém? Quando eu falar amém, você responde amém, que é para me entender que vocês acharam, amém? Isaías 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que é que ele está dizendo aqui? Que o homem
que perde a sua alma é o homem que está separado de Deus pela sua iniquidade. O profeta Isaías diz mais: as vossas iniquidades, os vossos pecados, eles fazem separação entre vós e Deus. Então o Senhor Jesus Cristo diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por quê? Porque significa perder a alma é estar separado de Deus. Ou seja, o pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus e ele está perdendo a sua alma. Corroborando com isso, irmãos, Paulo vai dizer no versículo áureo da Bíblia, quando ele diz ao Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, o que significa perder a sua alma? Significa estar separado de Deus. Olha o que em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Paulo está dizendo que o pecado, ele tem um salário. Paulo está dizendo que aquele que morre espiritualmente, ele perdeu a sua alma quando ele não se entrega a Jesus Cristo. Ele está separado, porque o significado de perder a alma é estar separado de Deus, porque o salário do pecado é a morte. O que significa perder a alma? Segundo, perder a alma é enfrentar a condenação eterna. Jesus, ele fala sobre o destino daqueles que perdem a sua alma. O que significa perder a alma? Significa enfrentar a condenação eterna. Irmãos, mais uma vez nós vamos ler esse texto de Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos ler o versículo 41 e o versículo de número 46. Mateus, capítulo 25, versículo 41 e 46. Estou dizendo para os irmãos que perder a alma, o significado é enfrentar a condenação eterna. Jesus, Mateus 25, versículo 41, então dirá o rei, dirá, também os que tiverem a sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha que essa alma, ela vai para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, quando Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é o significado disso para a pessoa que não tem Cristo como único e suficiente Salvador? É que ela vai enfrentar a condenação eterna. Versículo 46, ele vai dizer assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse é o significado para aqueles que perdem a sua alma. Corroborando com isso, olha o que diz o apóstolo João na revelação que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, a Apocalipse, capítulo de número 20, e o versículo de número 15. Apocalipse, capítulo 20, aqui nós temos o juízo de Deus, e essa alma que foi perdida,
ela vai enfrentar a condenação eterna. Apocalipse 20:15. Amém? Nos diz assim: e se alguém, vamos fazer o contexto, e se uma alma não foi achado escrito no livro da vida, essa alma foi lançado para dentro do lago de fogo. Por quê? Porque o que significa perder a alma? Significa que essa alma, ela vai enfrentar a condenação eterna. Vamos, quanto vale uma alma? O que significa perder a alma? Terceiro, significa perder a alma é desperdiçar o propósito da vida. Irmãos, todos nós fomos criados para glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. Quando nossos pais espirituais, Adão e Eva, estavam no jardim do Éden, e ali eles pecaram contra Deus, e ali eles saíram do propósito de Deus. Então o significado de perder a alma é desperdiçar o propósito da vida. Ou seja, você não está correspondendo que aquilo propôs para aquilo que Deus tem como propósito para você. Por isso que o significado de perder a alma é desprezar esse propósito da vida. Eclesiastes, depois de Provérbios, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, você vai chegar lá no capítulo 12, e você vai ir até o versículo 13 e 14. Qual o significado de perder a alma? É desperdiçar o propósito da vida. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Amém? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Pode ser crente e ímpio, mas é dever de todo homem. De tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Nós fomos criados para glorificar, para exaltar o nome de Deus e estar na presença de Deus, mas o pecado ele quebrou isso. Versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, qual é o significado de perder a alma? Quando o Senhor Jesus Cristo diz que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O significado aqui, irmãos, nesse terceiro ensinamento é desperdiçar o propósito da vida. Terceira pergunta que Jesus ele nos faz, versículo de número 37. Que daria o homem em troca de sua alma? O que dará um homem em troca de sua alma? Se alguém pedisse a sua alma, o que você daria em troca da sua alma? Primeiro, nada no mundo pode comprar a salvação da nossa alma. Nada do mundo pode comprar a salvação da nossa alma. Nem riquezas, nem prazeres, nem outra coisa qualquer pode redimir a alma do homem. Sabe por quê? Abra sua Bíblia para Salmos 49.
versículo 6 a 8. Salmos 49, versículos 6 a 8. Eu estou dizendo para os irmãos que nada no mundo pode comprar a alma. E os Salmos de número 49, versículos 6 a 11, vai nos dar essa resposta. Dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Ninguém. Versículo 8. Pois a redenção da alma deles é o quê? Caríssima, e cessará a tentativa para sempre. O que esse salmo está dizendo aqui, irmãos? Especificamente no versículo de número 8. Ninguém pode pagar pela alma, porque ela é caríssima, e só Jesus Cristo, o perfeito, aquele que derramou seu sangue precioso, esse poderia, ou esse pagou pela sua alma. Então ninguém pode pagar pela alma. Então o que dará o Senhor em troca da sua alma? Irmãos, só o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele teve condição de pagar pela nossa alma. Só o sangue de Jesus Cristo, Ele foi suficiente para pagar a nossa alma. Então o que daria o homem em troca da sua alma? Corroborando com isso, irmãos, 1 Pedro, para me confirmar que só Jesus, Ele pode, ou Ele pagou o preço, um alto preço, para nos redimir, para redimir a nossa alma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Amém? 1 Pedro 1, 18 e 19. Certo? Encontraram? 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados, o qual a sua alma foi resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos alegraram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O apóstolo Pedro está dizendo que nada poderia comprar nossa alma, ouro ou prata, nada poderia, mas somente o sangue de Jesus Cristo. Esse sim, Ele comprou a nossa alma. Porque o que daria o homem em troca da sua alma? Nada poderia comprar a nossa alma. Segundo, o que daria o homem em troca da sua alma? Devemos valorizar a nossa alma acima de tudo. Irmãos, essa alma que está dentro de você, que está dentro de mim, nenhum homem pode comprar essa alma. Mas essa alma, ela precisa ser valorizada acima de tudo, porque essa alma, ela é imortal, e você tem somente uma alma. Se você perder essa alma, você não tem outra alma. Então, você precisa valorizar a sua alma. E é isso que o Senhor Jesus Cristo vai nos dar a receita para nós valorizarmos
a nossa alma quando ele vai dizer em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33, versículo áureo de escola bíblica dominical. Mateus 6, 33. Nós precisamos valorizar essa alma. E qual é a forma que eu vou valorizar essa alma? O Senhor Jesus Cristo, ele responde quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para nós valorizarmos essa alma, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Para nós valorizarmos essa nossa alma, nós precisamos buscar primeiro a Deus. É uma forma de valorizar essa alma, porque nada pode comprar essa alma. Então, o que daria o homem em troca da sua alma? Nada, irmãos. Então, se nada alguém poderia dar em troca da nossa alma, nós precisamos valorizar essa alma. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que daria o homem em troca da sua alma? Terceiro, a salvação da alma é a maior recompensa. Se você quer recompensar a sua alma, você precisa valorizar essa alma, porque a salvação da alma é a maior recompensa. Vamos voltar para Romanos, capítulo de número 6, agora a parte B do versículo de número 23. Romanos, nós lemos a parte A, agora eu quero ler com vocês a parte B. Romanos, capítulo de número 6, versículo 23. Eu estou dizendo para os irmãos que a maior recompensa, a maior salvação da alma é a maior recompensa. Paulo vai dizer assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo que a recompensa da salvação é ter a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque ninguém pode pagar por nossa alma. E quando nós entregamos a nossa alma a Jesus, nós temos como recompensa a salvação em Cristo Jesus. Quando ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que a alma, ela é valiosa. Corroborando com isso, irmãos, Romanos, capítulo de número 8, aqui mesmo, folhe só a sua Bíblia um pouco para frente, chegue no capítulo de número 8 e o versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para fazer relação com Romanos 6, 23, parte B. Romanos 8, 18. Paulo vai dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está dizendo que a alegria e a glória eterna supera qualquer sacrifício nesse mundo. Quando ele vai dizer: porque para mim.
tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em Cristo Jesus, porque a alma ela vai ser recompensada, irmãos. Essa alma que nós temos, ela vai ser recompensada em Cristo Jesus mediante a sua salvação. Então, o que daria o homem em troca da sua alma? Que daria? Nada poderia dar, irmãos. Por isso que o nosso tema é: quanto vale uma alma? Qual é o valor de uma alma? Irmãos, para me começar a finalizar esse sermão, qual o valor de uma alma? Eu gostaria de fazer algumas aplicações para nós entendermos e darmos o melhor ou o maior motivo para a nossa alma, para nós dar o melhor ou todo motivo para a alma daquelas pessoas que não têm Cristo como único e suficiente Salvador. Porque hoje nós estamos vivendo num tempo difícil e parece que cada um quer cuidar da sua alma, não lembra da alma do outro. Então o Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai perguntar: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, nesse momento tem muitas pessoas que estão ganhando o mundo inteiro. Tem ímpios que estão ganhando o mundo inteiro. Tem ímpios que têm dinheiro, tem ímpios que têm posse. Mas Jesus Cristo está dizendo: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Isso, irmãos, vem a primeira aplicação para nossas vidas, que nós, como os crentes, salvos em Jesus Cristo, nós precisamos ir atrás dessas almas, irmãos. Essas almas estão perecendo. Nós não temos condição. Quem dera se tivesse condição de pagar uma alma, nós íamos fazer uma vaquinha, uma rifa, e iremos vender peixe, frango para comprar uma alma. Mas uma alma ninguém pode comprar. Então, se ninguém pode comprar, o que nós podemos fazer é pregar a palavra de Deus para essa alma, porque está ganhando o mundo inteiro, mas está perdendo a sua alma. Que nós possamos, irmãos, lembrar das almas perdidas. A segunda aplicação, irmãos, para as nossas vidas é que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos cuidar da nossa alma. Lembra que a alma, ela é o nosso pensamento, a alma é as nossas emoções. Para outro texto, a alma se refere ao coração. Então nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Só que nós precisamos cuidar dessa alma. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, já li o versículo, quando ele diz que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, para que possamos cuidar dessa alma. Irmãos, tem muitos que não estão cuidando dessa alma, estão alimentando essa alma com a palavra de Deus, não estão investindo nessa alma por meio da oração, por meio da leitura, por meio de estar junto com os irmãos. Então nós precisamos investir na nossa alma, porque a nossa alma ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E o que nós estamos fazendo com a nossa alma? Qual é o valor da nossa alma? Cada vez para nós não vale nada, né?
para nós não vale nada, mas para Jesus Cristo valeu o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Para Jesus Cristo valeu a sua única vida que ele tinha, que ele deu por nós para resgatar a nossa alma que estava no lamaçal do pecado. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos cuidar da nossa alma. Então cuide da sua alma, porque depende todas as emoções, pensamentos. O apóstolo Paulo, irmãos, vamos ler esse texto. Não estava aqui no meu sermão, mas eu lembrei agora há pouco. Filipenses. Deixa eu encontrar primeiro, eu falo para os irmãos, mas é Filipenses. Achei, capítulo 4, versículo 8. Se você quer um remédio para a sua alma, está aqui o remédio, para alimentar a sua alma. Filipenses 4, 8. Amém ou misericórdia? Amém. Finalmente, irmãos, depois que vocês escutarem esse sermão, quanto é que vale uma alma? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento ou vossa alma. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Irmãos, esse versículo é o remédio para nós cuidarmos da nossa alma. É o remédio para nós cuidarmos do nosso pensamento, ser verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, louvando a Deus. Isso tem que ocupar a nossa alma. Porque o que o Senhor Jesus Cristo perguntou? Versículo 36, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria o homem em troca de sua alma. Irmãos, eu quero finalizar esse sermão fazendo a última aplicação para as nossas vidas. Irmãos, a alma, ela é só uma. O seu filho, a sua esposa, o seu marido, a sua parentela só tem uma alma. E a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha alma. E você precisa ganhar a alma do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos e da sua parentela, porque Deus, ele vai cobrar de você. Porque Deus, ele já pagou em Cristo Jesus, dando o seu único filho, Jesus derramando seu sangue precioso para salvar a alma do seu filho, da sua esposa, do seu marido e da sua parentela. Então essa alma vale bastante. Essa alma, ela é preciosa para Deus. E para nós, igreja do Senhor, nós precisamos cuidar das almas um dos outros. Nós somos uma igreja que somos a noiva de Cristo, nós somos uma igreja que somos o corpo de Cristo, e nós precisamos cuidar um dos outros mediante a alma. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Romanos, capítulo de número 12, e Paulo vai dizer no versículo de número 15, parte B, que nós devemos chorar com os que choram. Quantas almas de irmãos estão chorando, irmãos, e nós não sabemos. Quanto é que vale essa alma? Será que meu emprego, será que a minha casa, será que a minha família, os meus bens valem mais do que uma alma de um irmão ou de um ímpio? Não vale, irmãos. Não vale. Então nós precisamos investir nas almas, tanto dos nossos irmãos
como também do ímpio. Invista na alma do ímpio, invista na alma dos seus irmãos, porque a alma, ela é valiosa. E eu encerro fazendo essa pergunta: qual o valor de uma alma? Por isso, irmãos, eu gostaria de cantar com vocês esse cântico, que ele vai enriquecer a mensagem dessa noite, que é um cântico que diz valor de uma alma. Ele diz: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos do mundo poderiam pagar. O dinheiro, a prata e ouro do mundo inteiro é pouco demais para o valor de uma alma comparar. A estrofe diz: irmãos, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Vamos cantar esse cântico, irmão? Vamos se colocar em pé. Começou a chuva, ninguém vai poder ir para casa. Só é correr ali para a pizzaria. Preste atenção na letra desse cântico, irmãos. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Todas as almas que Jesus comprou. Irmãos, quantas vezes tem alma chorando ao teu lado? Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenha cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar de braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário
imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor comprou a nossa alma com o teu precioso sangue, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço, o qual nós não poderíamos pagar. Nós não tínhamos condições de pagar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor Deus, nós queremos pedir por aquelas almas, Senhor, que o Senhor também já comprou, qual foram eleitas pelo Senhor. E nós precisamos buscar essas almas, Senhor. Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia, pedimos, Senhor, a Tua graça, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a buscar essas almas, as almas, Senhor, que estão se prostituindo, as almas, Senhor, que estão nos bares, as almas que estão vagando por aí, Senhor. Nos ajude, Deus, a buscarmos essas almas, porque é mandamento do Senhor pregar o Evangelho a toda criatura. Porque se nós não formos buscar essas almas, o Senhor irá cobrar de nós, Senhor. E o valor de uma alma custou muito caro para o Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, também a cuidar das nossas almas, Senhor. Nos ajude a nos alimentarmos com a Tua santa palavra, que é o alimento espiritual para nossas almas, Senhor. Senhor, nos ajude a zelar pelas almas dos nossos irmãos, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão fracos espiritualmente, aqueles que não têm força para vir à Tua igreja, aqueles que não têm alegria mais da Tua salvação, Senhor. Que nós, Senhor, viemos a orar por essas almas, que nós viemos chorar por essas almas, Senhor. Nós viemos cuidar dessas almas, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos ajude a dar valor na nossa alma, nos ajude a dar valor na alma daquele que não tem o Senhor como único e suficiente Salvador, Pai. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe a irmos para os nossos lares. Cessa essa chuva, Senhor, para que meus irmãos possam ir para os seus lares, Senhor. Ó Deus, nos dê uma semana de graça, de misericórdia, que tudo que iremos fazer, o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que tudo que iremos fazer, possamos ser bem-sucedidos, porque queremos fazer para o Senhor. Abençoa, Senhor, a cada família que aqui está. Supre a necessidade de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Haja com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Senhor. Levante os enfermos, Senhor, para servirem ao Senhor. Essa é a nossa oração de gratidão. E nós oramos no nome santo de Jesus, nosso Salvador.
Amém, Senhor. Tem uns avisos aí? Só passar os avisos aqui, irmãos. Lembrar os irmãos aqui que quarta-feira, às 19 horas, culto de doutrina e oração. Quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, frente missionária. Sábado, às 16 horas, cobrinho bíblico. E um sábado sim, o outro não, culto dos jovens. Domingo, às 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. E à tarde, os ministérios MCA e União de Homens, às 17 horas e 30 minutos. E à noite, culto de louvor e adoração. Irmãos, dia 12 e 13 de abril, nós temos o aniversário de 17 anos da igreja, onde nosso tema geral é graça sobre graça. Nós temos como preleitor, dia 12, pastor José Carlos, com a graça justificadora. Domingo, dia 13, a graça santificadora, pastor Hortan de Freitas. Ok? Então orem e participe do aniversário da igreja. Obrigado, irmãos. Boa noite a todos.